Nesta semana, o Tribunal Superior Eleitoral, a gente vai conversar agora com o ex-ministro do TSE, também advogado especializado em direito eleitoral, ex-ministro Henrique Neves. A gente vai falar agora sobre a questão do celular. Ministro, bem-vindo mais uma vez à CNN. Bom dia para o senhor. Bom dia, Daniel. Bom dia, Nicole. Vamos falar já. Primeiro, teve essa fala do presidente Jair Bolsonaro, mas gostaria que o senhor explicasse por que cabe ao TSE estipular esse tipo de medida. Primeiro, para a gente começar a conversa. Não, na realidade, essa medida não foi estipulada pelo Tribunal Superior Eleitoral. Essa medida foi estipulada pelo Congresso Nacional em 2009. Há uma lei específica, a Lei 12.034, que alterou o que a gente chama da Lei das Eleições, que é a Lei 9.504, e lá acrescentou no artigo 91, parágrafo único, dizendo que é proibido portar celular, filmadora, outro equipamento, na cabine de votação. Quer dizer, não é uma coisa que o tribunal criou. É uma legislação que existe desde 2009. O que o tribunal tem o poder? Ele não pode criar normas, mas ele pode interpretar todas as normas e regulamentar. A Justiça Eleitoral ela tem uma função administrativa, maior até do que a judiciária. Todo mundo imagina a justiça é só para julgar processo. Não. A Justiça Eleitoral ela foi criada e a principal função dela é organizar e realizar as eleições. Então, como um administrador, ela tem a capacidade de fazer os regulamentos para a instrução. Só que esse regulamento não pode extrapolar a lei. No caso, o que a lei diz? É proibido portar celular na cabine de votação. Em eleições passadas, por uma questão mais de comodidade, admitia-se, você pode ter o telefone desligado no bolso, tinha uma certa tolerância. O problema é que justamente a tolerância é o que nos falta hoje em dia por grande parte da população que é instigada diariamente a esse discurso de ódio, essas discussões que infindáveis e trazem um antagonismo muito ruim para o país. Então, diante deste quadro, a Justiça Eleitoral estabeleceu, a lei diz é proibido portar celular, então vamos cumprir a lei e é proibido portar celular. O que não me parece que seja nenhuma grande dificuldade, porque isso não é para atrapalhar ninguém, isso é para proteger o eleitor. Porque normalmente, quando você tem aquelas suspeitas, indícios de compra de voto, muitos candidatos que estariam comprando votos, eles falam o seguinte, eu te dou os seus R$50 se você me trouxer uma foto da tela mostrando que você escolheu meu nome para votação. O que até, em alguns casos, alguns eleitores também já teria aí um boato, mais um folclore, que o eleitor tiraria a foto de vários candidatos, poria o candidato na tela, mas antes de confirmar o voto, mudava para outro, ia tirando vários votos, e aí ele pode ir atrás de cada um dos candidatos para cobrar os seus R$50 e, no final, escolher o seu próprio eleitor, porque o voto só vale a partir do momento que você clica ou confirma, né? Ministro, e até nas eleições passadas a gente teve também casos de pessoas que estavam postando nas redes sociais, né, o voto que elas tinham colocado ali nas urnas. E tendo em vista isso que o senhor falou, né, de que já era uma medida que existia, o senhor acredita que a partir deste ano, dessas eleições, a situação pode ser diferente ou deve mudar pouca coisa? Não, eu imagino que vai se ter um cumprimento melhor da lei, quer dizer, vai ser aplicada a lei. Pode ser que tenha um caso ou outro de discussão da pessoa querer levar o celular, querer levar uma filmadora, mas essas pessoas que querem desafiar, não a Justiça Eleitoral, mas desafiar a lei, a forma de se desafiar a lei é justamente através do voto. Escolha um representante seu que proponha modificar a lei. Se a pessoa entra já na cabine para arranjar uma confusão, ela corre o risco dela perder a maior arma que ela tem na eleição, que é o voto. Porque se ocorre uma confusão, o mesário é obrigado a chamar a força policial, dali vai-se para a presença do juiz ou para uma delegacia para registrar o ocorrido, tudo isso é indicativo de que ele vai perder a oportunidade de votar. Então, quer dizer, eu acho que a discussão que muitas vezes falam que eu vou fazer, eu vou acontecer, na realidade é uma bobagem, porque você vai acabar perdendo o que tem de mais importante, que é o voto. Tainá Farfan também tem uma pergunta para o senhor.
Ministro, bom dia. Se é lei desde pelo menos 2009, como o senhor trouxe, por que a gente vê esse tipo de crítica, como que a gente acompanhou agora há pouco, de Jair Bolsonaro, dizendo que é mais um abuso do Tribunal Superior Eleitoral que quer prejudicar ele de alguma forma? Tainá, mais da metade, eu acho que 80% das coisas que dizem que o Tribunal Superior Eleitoral fez, determinou, na realidade ele cumpriu o que o Congresso Nacional estabeleceu na legislação. Há vamos dizer, uma postura de várias pessoas que querem ser o rebelde, querem mostrar que estão sendo perseguidos, quando na realidade a lei ela é aplicada de forma igualitária para todo mundo. Então eu não consigo entender como alguém pode ser prejudicado ou beneficiado por alguém poder ou não utilizar um celular dentro de uma cabine de votação. Eu não consigo entender qual é o benefício que isso pode trazer. Ministro, um dos questionamentos que têm sido feitos pelos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, e trago aqui para que o senhor também possa falar um pouco, é sobre a questão do voto. Não tem como tirar esse direito do eleitor de votar e o celular ser um entrave a isso. Como relacionar esses dois pontos, o direito de votar, o dever de votar, com a questão do não entregar o celular? Eu não consigo, é o que eu estou dizendo, eu não consigo trazer uma correlação. O direito ao voto está lá. A Justiça Eleitoral prepara e organiza as eleições com muita antecedência. Vocês viram, ontem já foi lacrado o sistema, todo mundo presente, o que de certa forma foi uma coisa muito boa, porque traz mais transparência à Justiça Eleitoral. Está tudo pronto, o eleitor pode votar com paz, pode votar com tranquilidade. Levar e tirar o celular, além de não ser algo que, como eu disse, comprove a sua efetiva, o voto efetivo, me parece só a questão de querer arranjar alguma confusão. Para quais fins, aí eu já não sei. O voto, ele é garantido, ele é um direito, é um dever de todos os cidadãos. No momento da eleição, todo mundo é igual. A pessoa mais rica do país, a pessoa mais pobre, o mais ilustrado, o professor acadêmico, catedrático, a pessoa que está iniciando sua instrução, todos têm exatamente o mesmo valor, é o valor 1. Se a gente tivesse um pensamento único, não precisava fazer eleição. A eleição é feita justamente para ver quem é a maioria, o que a maioria pensa. E a minoria, ela tem que respeitar o que a maioria escolher. Mas, ao mesmo tempo, a maioria também tem que respeitar, não é porque ganhou a eleição que se tornou um rei eterno. A minoria tem seus direitos que não podem deixar de ser reconhecidos. Então, esse equilíbrio é que faz com que a gente tenha paz social. A eleição é uma busca da paz social. A gente não pode transformar a eleição em um motivo de guerra psicológica que seja, mas uma guerra verbal de insinuações, de ofensas a todo momento. Ministro, a pessoa que se recusar a entregar o celular ali no momento da votação para o mesário, né? Esse mesário pode chamar, por exemplo, a polícia, mas essa pessoa, esse eleitor, pode ser preso por causa disso? Depende da situação, não tem como a gente dizer o que vai acontecer. Se ele não quiser deixar o celular, o mesário vai falar, então o senhor não pode ir até a cabine de votação, o senhor não pode votar. Se ele insistir em ir à cabine de votação, aí ele estará descumprindo a determinação do mesário, que é uma autoridade eleitoral. O presidente da mesa ali é quem exerce a autoridade no local de votação, pode chamar inclusive o juiz eleitoral, e aí você pode ter, dependendo das situações, você pode ter uma questão de desobediência, se começar uma pessoa a xingar a outra, pode ter crime contra a honra. Então não tem como a gente dizer exatamente tudo que vai acontecer, mas provavelmente alguma consequência terá. Ministro, muito obrigado pelo bate-papo aqui na CNN neste sábado. Até uma próxima. Até uma próxima, eu que agradeço.